Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a honra, a quem pertence a glória, o louvor, a adoração, sabe? Ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o que era, que é e que há de vir, onipotente, onipresente, onisciente, sabe? Nós queremos conhecê-lo cada vez mais, sabe? Como é bom estar com você, e como é bom que você é uma pessoa que busca conhecimento, sabedoria. Nós estamos aqui para entrar em lugares profundos, você já sabe disso. A Deus a glória, fico muito feliz com a participação de vocês, os comentários. Vocês enriquecem este canal, sabe, com a participação de vocês. E eu quero transbordar o conhecimento que eu tenho recebido da parte de Deus na sua vida, para que você seja um vencedor. Por isso eu vou falar sobre discernindo os inimigos, os nossos adversários, neste dia de hoje. Olha, vamos juntos até o fim. Já se inscreveu no canal, já compartilhou, já apertou o sininho para ativar as notificações quando sair o novo vídeo. Escute isto, depende só de você. Eu estava falando recentemente sobre absorção, sabe, daquilo que você ouve, aquilo que você anota e aquilo que você transborda, compartilha, né? Alguns curtem. Qualquer dia eu vou trazer o código C para vocês aqui, que é Cristo, e você vai entender o porquê. É claro que eu tenho outros vídeos aqui falando sobre quem é Jesus Cristo, mas isso muda a história da sua vida. Mas hoje tem algo poderoso para te dar um entendimento nessa noite, ou nesse dia, depende do horário que você vai ver essa mensagem. 1 Samuel 17, versículo 26 e 28 vai dizer assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e lhe tirar a afronta que ele vem trazendo sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Versículo de número 45. A história se desenvolveu. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudos, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha, a maioria de vocês conhecem a história do pequeno Davi e os seus irmãos. Olha, Deus conhece o coração do homem. O irmão de Davi, Eliabe, disse o seguinte: Teu coração é presunçoso e maldoso, Davi. Mas Deus disse a respeito de Davi: Teu coração é segundo o meu coração. O tema é discernindo os inimigos. Inimigos e adversários existem. Como identificá-los? Como identificar um inimigo? E como se portar diante do inimigo? Eu vou trazer algumas chaves de sabedoria. Códigos da vida. São códigos de sabedoria, são códigos da bênção.
Escute, até o final você vai compreender o porquê nós precisamos de sabedoria, a coisa principal. Porque a sabedoria ela é poderosa. Então eu quero trazer algumas realidades sobre os inimigos. Mateus 13, do 24 ao 30, fala do joio que foi semeado no meio do trigo e fala que foi um inimigo que entrou na surdina durante a noite e cresceu o joio no meio do trigo. Não seria separado até a consumação. Ninguém pode separar senão os anjos de Deus. Então, às vezes, você vai ter que conviver no mesmo ambiente. Alguém disse que todo jardim tem uma serpente. A sua mente é um jardim. Mas cuidado. Arranque as ervas daninhas e comece a matar as cobras. Porque são pensamentos mentirosos que vão contra a verdade da palavra de Deus a seu respeito. Então encontre algumas coisas nesses códigos que eu vou compartilhar. O campo é o mundo, mas os filhos do reino, eles sabem discernir as realidades pelo Espírito Santo, que é um espírito de sabedoria e revelação. Quando você examina as Escrituras, você começa a compreender. Entender. E você vai lutar como Davi lutou. E você vai vencer como Davi venceu. As Escrituras nos mostram que existem sim inimigos, adversários. João capítulo 6, versículo 70, 2 Coríntios 12, versículo 7, fica aí para sua reflexão em alguma ocasião. A primeira coisa que eu quero te falar sobre inimigo é que o inimigo é incapaz de impedir o propósito na sua vida. Ele apenas revela o propósito. Então discirna o inimigo. O inimigo é incapaz de impedir o propósito. Ele apenas revela. Aprenda a ver no inimigo uma oportunidade. Amigos criam o seu conforto, mas são os inimigos que criam as mudanças que se fazem necessárias acontecer na sua vida. Um amigo é aquele que te gera prazer, mas o inimigo é que vai gerar a sua promoção. O tamanho do seu inimigo determina o tamanho das suas recompensas. Então não tema inimigos maiores. Os inimigos são a semente do reconhecimento. Cada inimigo tem um ponto fraco que somente aquele que é persistente, paciente e perseverante será capaz de discernir. Critério, prudência, análise. O inimigo tem um ponto fraco. Escute isso. Suas vitórias,
elas estão escondidas nos erros dos seus inimigos. E o inimigo pode lhe dar em apenas um dia o que um amigo não lhe daria a vida inteira. Ame os seus inimigos. Seu adversário, ele será proporcional ao seu potencial de influência. Algumas pessoas não precisam de inimigos, porque elas estão se autodestruindo pela sua própria ignorância. Nós vamos entender isso melhor até o final. Escute isso. Seus inimigos decidem suas promoções. Deus dá a você uma família para te preparar para um inimigo. Porque se você tem lutas e batalhas no ambiente familiar, que deveria ser um ambiente de cooperação e não de competição, e você aprender a lidar com isso, você vai estar preparado para qualquer outra guerra fora do ambiente de família. Jesus teve oposição. É só você olhar o ministério de Jesus Cristo nos ambientes mais próximos. Sua mãe e seus irmãos por um instante não entenderam. Verdade é que os seus discípulos por um instante não entenderam. Um o negou, o outro o traiu. Mas inimigos revelam o propósito. Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de inimigo. Pedro se arrependeu e se reergueu. Judas, com remorso, se matou. Se Deus disser arreda-te, Satanás, não significa que o propósito acabou. Mas ele chamou Judas de amigo. A que vieste? E o propósito dele acabou. Vamos discernir as guerras. Judas estava levando Jesus Cristo para o propósito, a cruz, para morrer por nós a fim de nos salvar. E Pedro estava tentando impedir Jesus de ir à cruz para nos salvar. Por um instante. Quem revela o seu propósito, você precisa entender que é o inimigo, e não aquele que diz ser seu amigo e que está disposto a ir com você até a cruz. Mas no final de tudo isso, o que vale é o genuíno arrependimento para continuar. Jesus um dia disse para Pedro: Satanás te pediu a mim para te peneirar, mas eu intercedi por ti. Eu roguei por ti, Pedro. Então não confie na sua própria força contra o inimigo. Não confie na sua própria capacidade. Você precisa do discernimento e do Espírito Santo. Você precisa da intercessão de Jesus Cristo e você precisa da intercessão do Espírito Santo. E tenha certeza que ambos estão intercedendo por você. Jesus disse mais a Pedro: tu, quando te converteres,
converte também os teus irmãos. Sabe, irmãos, porque o inimigo só cogita das coisas dos homens. Ele não sabe nada das coisas de Deus. Por isso que quando o inimigo se levanta contra um propósito de Deus, ele cai através do seu levante. Porque quando ele prepara por um lado, Deus já veio com a solução do outro. Escute isso. A luta é a prova de que o inimigo discerniu o seu futuro. Se você está passando por uma luta, é porque o inimigo sabe o que Deus pode fazer através da sua vida lá na frente. Eu costumo dizer que o inimigo ele ataca o homem na vulnerabilidade, porque ele sabe que quando este homem for revestido de poder e entrar num nível espiritual maior, ele já não pode mais atingir. Então ele tenta te matar enquanto você ainda não tem entendimento. Então, se você está passando por uma luta, é porque o inimigo discerniu o seu futuro. O inimigo não tem propósito de matar a existência, ele quer matar a essência. Nem os anjos entraram na casa de Ló. Na verdade, eles não queriam entrar, porque o erro estava dentro da casa de Ló. Escute, nós precisamos discernir as nossas guerras e arrancar do nosso ambiente familiar tudo aquilo que não glorifica Deus, Jesus Cristo, o Pai, o Filho, Espírito Santo. Olha, um inimigo fora do comum exigirá a você uma sabedoria fora do comum. E todo inimigo não confrontado florescerá. Então, enfrente o seu inimigo. Não reclame daquilo que você tolera. Eu falei ontem mesmo sobre isso. Desperte, já falei aqui em alguns dos nossos vídeos do YouTube. Desperte para a sua família, desperte para áreas da sua vida, desperte. Estabeleça o padrão de vida que você quer para você e para os seus filhos, para a sua geração. E posicione-se a respeito disso. E você não vai perder os seus para os inimigos. Escute, a meta do inimigo é mudar o seu autorretrato. É por isso que Golias falou barbáries contra Davi. Mas Davi sabia quem ele era em Deus. É tentar te intimidar, te acusar, te culpar. Ele quer mudar a sua nova identidade que você tem em Cristo Jesus. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Por isso que dos 12 espias, apenas 2 discerniram o inimigo. Os outros 10 se viram como gafanhotos. E quando você se vê como um gafanhoto, como um derrotado, não espere que o seu inimigo te veja de outra forma. Ele quer mudar o seu autorretrato. Se você não se vê como um vencedor, ele já sabe como te atacar.
Escute, o inimigo deseja mudar o seu foco, causando-lhe distração. Eu tenho soltado alguns códigos de sabedoria para ver se as pessoas acordam para a vida. A distração é a morte dos seus sonhos em câmera lenta. Não se distraia. Seja vigilante, seja um sentinela. Esteja preparado. Quando você perde o foco, isso dissipa a sua energia. E todas as vezes que a sua energia está baixa, você está perdendo para a vida. Aumente a sua frequência. Alta frequência. Alguns chamam de vibração. Eu chamo particularmente de unção. Porque isso pode mudar as atmosferas. Energia espiritual é poder de Deus que pode mudar até mesmo as atmosferas, os ambientes onde você entra. Isso é quando você sabe quem você é em Cristo Jesus. Então o inimigo, ele quer mudar o seu foco e te distrair. Muitas pessoas perdidas em futilidades, inutilidades. E se ele muda o seu foco, ele não precisa nem lutar contra você, porque você já perdeu para si mesmo. Escute isso. Os amigos verdadeiros, eles compartilham dos mesmos inimigos. Ah, que bom que Daniel tinha 3 amigos. Passaram por situações semelhantes, mas eles conheciam o Deus a quem eles serviam. Agora, uma chave de sabedoria que me assusta e que muitos cristãos não estão discernindo é que quando Satanás quer destruir você, ele põe uma pessoa na sua vida. Quando Deus quer te abençoar, ele coloca uma pessoa na vida dessa pessoa. Mas quando Satanás quer destruir também alguém, ele coloca uma pessoa na vida dessa outra pessoa. E pode parecer amigo, mas é inimigo. Por isso, ou a sua energia domina sobre o ambiente, ou ela será roubada de você por outro. E tem algumas pessoas que estão roubando. Cuidado com seus relacionamentos com aqueles que se dizem seus amigos, que dizem que vão andar com você e que vão ir até o fim. A única arma do inimigo contra nós é a fraqueza do nosso entendimento. Brechas, vulnerabilidades na mente. O diabo, ele quer confundir a mente das pessoas. Ele é mentiroso. E você não pode se deixar enganar. Quando você conhece princípios espirituais na guerra, você não vai superestimar o inimigo, mas também não o vai subestimar. Deus te dará sabedoria. Aqueles que se assentaram
em regiões celestiais em Deus, por entendimento, eles começam a ter autoridade em territórios espirituais. A melhor cartada de Satanás, alguém disse que a melhor cartada de Satanás não é expor-se, mas esconder-se. Ele habita nas sombras, na escuridão. A oração e o jejum o expõem. Quando algumas pessoas falam, depois que eu aceitei Jesus, comecei a orar, buscar a Deus, parece que as coisas pioraram. Não, Deus está expondo os seus inimigos. A oração e jejum expõe aquilo que está escondido, que está agindo na surdina e você não percebeu. Quando o inimigo é exposto, é porque Deus já está te preparando para vencê-lo. Alguns sonhos que você tem que te deixam preocupado, não deveria te deixar preocupado. Deus está lançando luz em lugares escuros da sua mente para você discernir que há um adversário. E Deus não está lançando luz para você perder, mas para te dar sabedoria em oração para vencer o inimigo. Isso pode acontecer até mesmo através de sonhos. Então o inimigo se esconde. A cartada dele não está em expor-se, não é aparecer com chifre, rabo e tridente. Não. Alguém disse que a maior expressão do satanismo não é a adoração do homem a Satanás, mas a adoração do homem a si mesmo. O inimigo engana e o homem se acha Deus. Mas isto é mal. Os ataques do inimigo é para te tirar da comodidade, do conformismo, da mesquinhez, da mediocridade, te levar a outros patamares em Deus. Escute isso. O que destrói o homem não é o diabo, mas a falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo tem sido destruído, porque lhes falta conhecimento. Assim como o sacerdote e a sua geração, porque eles ainda não entenderam. Não é a falta de oração, não é a falta de pregação, não é a falta de louvor, mas a falta de conhecimento que destrói o homem. E eu não estou dizendo com isso que você não precise orar, não precise louvar, você não precise levar a palavra de Deus. Mas muitas pessoas querem fazer coisas para Deus sem antes Deus ter feito aquilo que se faz necessário ser feito nas suas vidas. É o campo do conhecimento. Algumas pessoas, inclusive cristãos, eles não estão precisando de libertação do corpo, mas libertação da mente. Expulsão de demônios, libertação do corpo. Libertação da mente não é poder, é conhecimento. O poder que há no nome de Jesus você expulsa do corpo, mas a mente é o conhecimento. O conhecimento que liberta, Cristo. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquela mulher cananeia que pensava que o seu problema era a sua filha, lá em Mateus 15, precisou ser liberta na sua mente, para que o demônio fosse expulso do corpo da sua filha. Alguns casos são expulsão, outros casos são libertação. Libertação da mente é pelo conhecimento por causa de algumas fortalezas mentais. Eu vou falar sobre ela. Mas escute, perigos detectados por você são oportunidades que Deus está lhe concedendo. Se você não tem nenhuma oposição, você nunca descobrirá a autoridade que você tem em Deus. Sua promoção está do outro lado da ponte do medo.
O medo é um dos maiores limitadores da vida humana. E eu tenho um vídeo aqui no YouTube a respeito do medo. Escute isso. Sua mentira, a mentira do diabo é fazer você pensar diferente do que Deus disse na sua palavra. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Passareis a orar a mim, versículo 12. Sabe, o que deve ocupar o seu pensamento? Filipenses 4:8, o inimigo quer confundir a sua mente para que você não pense o que você deve pensar e não viva o que você poderia estar vivendo. O diabo não te apresenta o que você pode concernente a Deus, concernente aos planos de Deus para a sua vida, mas apenas aquilo que te limita. Ele apresenta proibições, é o que ele fez com Eva, lá no Jardim do Éden. Agora você não pode isso, você não pode aquilo. O diabo vai atacar você sempre naquilo que você não tiver precisão a respeito do que Deus disse. Eu vou precisar encerrar. Depois leia 2 Coríntios 10, 3-6. E também capítulo 11, 14 e 15. Um forte abraço